E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Hoje eu vim trazer pra vocês as minhas impressões sobre o filme Downton Abbey, o grande final, que é o fechamento do que começou ali com a série, com as suas 5 temporadas. Depois teve os 2 filmes e agora esse terceiro filme fechando a trilogia. O desfecho ali da vida desses personagens que há tantos anos ali, né, a gente vem acompanhando. Já começo dizendo que se você é fã de Downton Abbey, o que eu imagino que seja, né, porque é muito difícil você assistir esse terceiro filme sem ter visto todas as produções, todas as coisas anteriores ali, mas eu acho que é obrigatório você assistir esse filme ali nos cinemas, porque ele é uma grande homenagem ali, né, a tudo que a gente viveu ao longo desses muitos tempos ali acompanhando a saga, né, de Downton Abbey. Mas antes de contar pra vocês o que eu achei, já quero avisar que o vídeo não tem spoilers, então pode ficar tranquilo, que eu não vou contar nada do que acontece no filme. E já aproveito pra convidar vocês pra se inscreverem aqui no canal e ligar o sininho de notificação pra saber quando eu tiver vídeo novo, porque eu falo não só de Downton Abbey, mas de muitas outras séries e filmes e tudo aí da cultura pop. Mas agora falando um pouquinho sobre o filme, eu preciso falar pra vocês que eu me senti muito abraçada nos primeiros minutos ali de filme, porque, pra mim, é uma sensação inexplicável de eu ter acompanhado, né, a série, ter acompanhado os outros filmes. Toda vez que eu vejo os personagens de Downton Abbey nesse universo, quando começa aquela música já me dá vontade até de chorar, é quase como se eu estivesse revendo velhos amigos. Pra mim, eu acho que foi tão impactante assistir a série e assistir também, né, os filmes. Você vai se conectando com eles de formas totalmente inexplicáveis. E pra mim, eu acho que é muito o que Downton Abbey significa, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que os personagens, a vida deles, o que eles representam, né, pra gente, acaba se tornando realmente um revendo velhos amigos quando você começa a assistir o filme. Então, logo nos primeiros minutos, quando vai aparecendo a carinha ali de alguns personagens, pra mim veio muito essa sensação de em casa. Estou em casa, estou feliz, eu tinha um sorrisão no meu rosto ali nos primeiros minutos de filme, que se mantiveram ali ao longo do filme inteiro, aí no final viraram choro, mas também depois eu falo sobre isso. E um dos grandes trunfos, né, da série, pra ela ter dado tanto sucesso, porque se a gente parar pra ver, ela não é uma série que traz nada muito mirabolante, nada muito criativo, muito diferentão. É literalmente pessoas vivendo ali na sociedade dos anos, né, 1912, depois 1920 e pouco, enfim. E aí a gente vai vendo, né, as pessoas se desenvolverem junto com a sociedade, né, ao longo desses anos, mas o filme e a série também não mostra muito além disso. Mas pra mim o grande trunfo ali da série é os personagens e o desenvolvimento deles ao longo, né, desses anos todos. E é muito curioso porque são muitos personagens e, de certa forma, eles conseguem trazer um desenvolvimento peculiar pra cada um deles. Então cada um deles vai ter alguma dificuldade, vai ter alguma coisa acontecendo na vida deles. E claro, alguns vão ter um pouco mais de destaque do que outros, tem personagens que na série teve muito mais destaque do que tá tendo nos filmes, mas né, também não dá pra fazer todo mundo ali brilhar, né, por isso que teve a série, mas eu acho que nesse filme em específico, o Lord Grantham foi o protagonista de desenvolvimento, poderia dizer, desse filme. Pra ele tá sendo extremamente difícil ter que entender a sociedade da forma como ela está se desenvolvendo e evoluindo e mudando, e pra ele abrir mão de algumas coisas que foram extremamente importantes a vida inteira dele, tá sendo assustador, mas esse filme eu acho que retratou isso bem, assim, né, trouxe um pouquinho mais dele à luz ali, né, do protagonismo. A Mary também é uma personagem que nessa temporada, em todas as temporadas, né, a gente tem visto ela um pouco mais protagonista do que os outros, mas nesse filme foi bem resiliente, né, ela sempre foi uma personagem muito resiliente. Eu não achei que teve um grande desenvolvimento, ela teve seu desenvolvimento ali ao longo das temporadas, mas ela teve um protagonismo grande ali no filme, por conta de, né, uma das dificuldades que o filme traz é a Mary, ela tá se divorciando, e ela tá sendo vista como, tipo, uma excluída da sociedade, porque é absurdo uma mulher se divorciar naquela época e tal. E por mais que a gente veja no filme, eles estando numa época onde as coisas estão mudando, algumas coisas ainda não mudaram. Então meio que cabe a eles tentar mudar. E é interessante ver como eles vão fazendo isso. E um outro grande dilema que surge ali no filme, né, além da situação da Mary, é a perda do dinheiro ali da família da Cora, né, que é a mãe da Mary, né, a esposa do Lord Grantham. A mãe dela, ela faleceu, e ela e o irmão, que inclusive já apareceu na série, que vai aparecer de novo aí no filme, eles perderam uma boa parte do dinheiro. O irmão, ele, né, acabou perdendo esse dinheiro, e aí eles não têm mais dinheiro pra continuar a renovação e continuar mantendo,
Downton Abbey. Então, a perda iminente ali da grande mansão, onde foi o palco para literalmente todos os acontecimentos ali da série, do filme, tá presente na vida de todos. E cabe a Mary tomar essa decisão, né? Então, mais uma vez aí o protagonismo dela aparecendo na história. E o que eu acho mais curioso em Downton Abbey é que, pra mim, a série ela não é muito sobre acontecimentos, ela é muito mais sobre pessoas e como elas lidam com esses acontecimentos. Por exemplo, no filme, não tem nada muito mirabolante acontecendo que a gente já não tenha visto em outros episódios, né? Ou nos outros filmes anteriores. Tem jantar, tem uma corrida, fazem uma feira. Então, os acontecimentos em si não são muito impactantes, são literalmente cotidiano. Ah, legal, aconteceu, fomos no jantar, fomos lá. Mas eu acho que isso daí só veio seguindo e mantendo o tom do que a série trouxe até agora. Então, assim, se a gente parar pra ver, os maiores acontecimentos da série são quando a gente perde pessoas ou quando alguma coisa sai um pouco fora do controle. Pra mim, assim, de cabeça eu consigo lembrar de umas 3 perdas ali da história ali, que foram super impactantes e a gente teve que ver os personagens lidando com isso depois, sabe? Se você é fã de Downton Abbey como eu, você sabe muito bem a linha narrativa ali que essa história tem, que é uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais calma, sem muitos acontecimentos ao mesmo tempo, mas que ela traz um pouco mais essa profundidade emocional e essa profundidade humana ali que os personagens têm, né? E, né, já que eu mencionei isso, uma das coisas que eu mais amo em vários filmes, mas em especial em séries e filmes com bastante personagem, é ver a interação entre personagens de núcleos totalmente diferentes quando eles se juntam. Eu gosto muito de ver essas relações interpessoais entre os personagens e pra mim vale muito isso em séries e filmes assim. Quanto às questões sociais, que né, sempre foi um ponto ali da série, porque ela sempre trouxe essa visão ali dos criados e dos donos da casa, né? Eu acho que ela evolui aos pouquinhos, tanto que logo no começo do filme, também não vou dar spoiler, mas logo no começo do filme você já vê uma breve reflexão ali, onde tem algumas pessoas assistindo uma peça de teatro que você já fala, entendi, tem pessoas de níveis sociais diferentes que estão no mesmo ambiente. Então, assim, já dá pra ver sutilmente essas mudanças, mas pelo filme se passar, né, nos anos de 1930, a gente também não dá pra esperar que eles mudem a história, né, mudem o passado. E também tem alguns outros momentos, de novo, que eu não vou dar spoiler aqui, mas que a gente já consegue ver essas mudanças acontecendo, né? Com alguns personagens muito queridos. A gente vai vendo essa evolução da sociedade e quanto algumas coisas que eram totalmente impossíveis de serem mudadas estão mudando. E já que eu mencionei isso, eu preciso dividir com vocês um pensamento que eu tive enquanto eu tava assistindo, mas que depois fez sentido, que é a Mary, por ela tá ali passando por uma exclusão ali da sociedade por conta do divórcio, eu jurava que ia surgir, né, algum discurso mais empoderador, alguma coisa um pouco mais, né, poder feminino, enfim, alguma coisa assim. Mas não teve. O que depois eu parei pra pensar e pra mim faz sentido, porque Downton Abbey, ela nunca foi uma série de grandes discursos motivacionais, de grandes atitudes, de grandes, sabe? Sempre foi uma série que pra mim, no cotidiano e nas ações diárias ali, ou nas mini atitudes, ela fazia diferença. Então, às vezes, uma conversa entre 2 personagens, você saia com uma grande mensagem, mesmo que não precisasse ser gritada ao mundo sobre isso. E pra mim, toda essa situação com a Mary foi um pouco isso. Você não vê nenhum grande discurso, nenhuma coisa grande, mas são pequenas atitudes, ainda mais por se tratar de uma série londrina, inglesa, né, que o pessoal inglês é um pouco mais contido, eu acho que fez sentido. Pra mim, eu acho que fez sentido não ter esse grande discurso que eu estava esperando. Eu acho que eu já falei muito, mas só pra dar um encerramento, eu acho que o que torna esse filme ainda mais impactante, pelo menos pra mim, é ser um encerramento de tudo isso. Então, poderia ser literalmente mais um episódio ou mais um filme de Downton Abbey, mas toda a parte do encerramento que o filme traz, pra mim, me pegou de jeito. Não estava esperando chorar. Quando eu me vi, estava soluçando de chorar nesse filme. Mas não por nada muito fora do comum. Literalmente pelo peso emocional e pelo quanto eu me apeguei a cada um desses personagens. Ao quanto eu torci por eles, né? Ao longo dessa saga toda aí que rolou na série, depois nos filmes. O filme anterior ali eu já me debulhei em lágrimas, né? Quando a Condesa ela faleceu. E agora nesse daí que é realmente um encerramento, um fechamento de tudo. Não só dos personagens, mas do personagem principal, que é a mansão, né, o Downton Abbey, ou a casa lá dos Grantons. Pra mim, me pegou de jeito ali, aquele final. Eu me vi me despedindo ali, não só dos personagens, como da casa, como da saga inteira. E pra mim, só isso já valeu a pena, sabe? E o mais incrível é que, assim, é o fim de uma era, a era Downton Abbey, mas ela terminou no começo de uma nova era, que é a era moderna, né? A era com as mudanças, com mais aceite, com mais possibilidades. Então, eu acho que foi o momento certo ali de terminar. Eu acho que foi o fim, mas talvez
talvez não um fim 100%, porque como eu falei, tem muito personagem nessa série, e é uma série muito amada, então eu acho muito difícil eles não quererem fazer algum spin-off com algum dos personagens ali, numas décadas mais atuais ali. Vai deixar muitas saudades, pelo menos pra mim, e eu espero que pra vocês também. E é isso, né? Chegamos ao fim de um ciclo, fim de uma era, e ao fim de um vídeo também, mas eu quero que você comente aqui embaixo se você também vai sentir muita falta aí desse pessoal todo de Downton Abbey. E agora eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!